Episiotomia, o famoso PIC. É sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje. Você sabe o que é e se realmente é necessário? Nesse vídeo eu te convido a pensar junto comigo se a episiotomia pode ser evitada. Então vamos lá. Primeiro, eu quero que você pense, como todos os outros vídeos, eu gosto de fazer uma linha de raciocínio junto com você, para que você possa realmente pensar o que é melhor para você e qual a escolha você vai ter na hora do nascimento do seu bebê. Então, para começar, eu venho te falando, se você já acompanha o meu canal, você sabe que eu sempre falo dos músculos do assoalho pélvico. E, na verdade, o que são os músculos do assoalho pélvico? Essa é a minha pelve, a nossa pelve, o osso da nossa bacia, do nosso quadril, tá bom? E aqui embaixo estão os músculos do assoalho pélvico. Esses músculos são muito pequenininhos, com funções muito importantes. E eles são músculos estriados esqueléticos, igual a musculatura do nosso corpo que a gente tem controle, como braço, perna, abdômen. Sabendo disso, nós entendemos que a nossa musculatura, ela tem a capacidade de contrair, relaxar e alongar os músculos do nosso assoalho pélvico também. Então, se o nosso músculo ele contrai, relaxa e na hora do parto ele vai alongar na sua distensão máxima para permitir a passagem do bebê, o que acontece? Pensa comigo. A nossa pelve, tá? Aqui tá a nossa pelve. E a nossa pelve, uma das funções do assoalho pélvico, dentre todas as outras, é segurar o peso dos órgãos. Então, ele segura aqui. Então, os músculos estão aqui, ele segura aqui dentro a bexiga, o útero e o intestino, tá? E você que está gestante, os seus músculos estão segurando a bexiga, o útero e o intestino, mais o seu bebê, mais a placenta, mais o líquido e mais todo o peso que você está ganhando. E a pergunta é, o quanto o seu músculo tem força suficiente para carregar tudo isso? A ideia, na verdade, a questão é que muitas mulheres não trabalham o fortalecimento perineal antes da gestação e nem durante. E o que acontece? Pensa comigo nesse exemplo. Se eu der para você carregar 40 quilos de saco de arroz nas costas, tá? E você não tem força suficiente para isso. Então eu peço para você, olha, carrega e percorre um quarteirão. Você vai lá, carrega e depois, na hora que acaba, você fala, nossa, Cláudia pediu para eu carregar e eu tô toda dura, tô toda travada, tô cheia de nódulos de tensão. Não é isso que acontece? Que pode acontecer? E é isso que pode acontecer também com a musculatura do seu assoalho pélvico, porque esses músculos estão carregando muito peso. E se ele não tem força suficiente para carregar todo esse peso, ele vai ficar tenso. Como funciona isso? Então é assim, imagina o músculo, as fibras musculares, elas contraem, relaxam e alongam. Quando eu tenho uma tensão, essas fibras, elas travam. Por isso eu falo, ai, travei meu pescoço. Lá embaixo também. Então ele trava. Então o que é travar? As fibras musculares, elas não conseguem deslizar umas sobre as outras. Correto? E aí, a hora que o bebê for nascer, lembra que eu já falei em outro vídeo que quando esse bebê for nascer e ele vai descendo devagarzinho na pelve para alongar os músculos do assoalho pélvico, ele vai alongar essa musculatura. Mas a questão é, se eu não tenho força suficiente, se eu tenho tensão, se eu não tenho força suficiente para carregar esse peso e me leva a uma tensão da musculatura, ou seja, eu não tenho muitas fibras que façam essa movimentação, não tenho muita força, então o meu músculo fica tenso, as fibras não deslizam umas sobre as outras. E aí o que acontece? Essa musculatura, a hora que for alongar, ela pode rasgar, ela pode lacerar, tá? Isso é a laceração. Quando a gente pensa na laceração, é quando essa musculatura, né, ou a pele, ela pode lacerar. Mas não fique preocupada. Por quê? Quando a gente pensa na laceração, nós temos 4 graus de laceração. Grau 1, que é só pele e mucosa.
Então, a pele é quando a gente, igual quando a gente corta o cantinho da boca aqui, ou a mucosa aqui, ó, dentro da bochecha é uma mucosa, nossa vagina também, né? Então, quando você tem a laceração de primeiro grau, é só pele mucosa, super tranquilo. Quando a gente tem laceração de segundo grau, é quando a musculatura rompe também. Depois nós temos a laceração de terceiro grau, é quando pega esfíncter, e a laceração de quarto grau é quando une a vagina com o ânus. Mas Cláudia, pelo amor de Deus, então é melhor fazer uma episiotomia? Calma, eu tô te explicando a linha de raciocínio para você concluir ao final se realmente uma episiotomia vai te ajudar. E aí, só que não precisa ficar com medo da laceração de terceiro e quarto grau, porque elas são lacerações mais raras de se acontecer. Se a mulher tem um parto respeitoso, que significa um parto mais respeitando a fisiologia, que a mulher tenha liberdade de movimento, que ela não tenha sua barriga empurrada, provavelmente ela tem menos chance de laceração, porque esse bebê vai descer de forma igual e alongar de forma igual essa musculatura do assoalho pélvico. Agora, se ela tem a sua barriga empurrada ou se ela pode ter o seu bebê na posição deitada, isso pode aumentar o risco de laceração. Realmente, se você não sabe sobre as posições para parir, eu te convido a ir lá no meu canal, a vir aqui no meu canal, nos outros vídeos, para você entender qual é a melhor posição para parir. Tem o vídeo das posições verticalizadas e tem um vídeo falando da posição verticalizada, os benefícios e os malefícios de cada posição. Então pensa comigo. Ah, mas eu tenho medo de laceração grau 3, grau 4. Isso é mais raro de acontecer, tá? Grande parte das mulheres, elas vão ter laceração de grau 1 ou laceração de grau 2, que são tranquilas de se resolver, na grande maioria. E aí você pode falar, bom, mas não é melhor fazer episiotomia? Então vamos lá, vamos para as evidências. As mulheres que têm partos fisiológicos e são respeitadas, grande parte delas, elas vão ter a laceração de grau 1 e grau 2, certo? E a laceração, ela é possível evitar com massagem perineal. Então, se você não sabe sobre isso, procure um fisioterapeuta da sua cidade, especialista em saúde da mulher, que possa te ensinar a massagem perineal para você fazer no final da gestação, porque essa massagem, ela vai te ajudar a relaxar a musculatura, a relaxar esses nódulos de tensão, para quando a musculatura puder alongar, ela alongue sem prejudicar o seu assoalho pélvico. Então, as mulheres que fazem massagem perineal no final da gestação, elas têm menos chance de laceração. E se elas tiverem, a maior parte vai ter de primeiro grau e a menor parte vai ter de segundo e uma parte muito pequenininha, vai ter de terceiro e quarto grau. Ou seja, a gente tem a maior chance de ter um períneo íntegro. Se eu tenho um parto respeitoso, tá? Dentro da fisiologia, respeitando a postura, e se eu pratico a massagem perineal no final da gestação, e isso é evidência científica. Agora, Cláudia, você está falando tudo isso, você falou que o vídeo era sobre a episiotomia. Pois é agora que eu quero chegar. O que é a episiotomia? A episiotomia é o famoso pique na região da vagina, tá? Então, o médico vem com uma tesourinha e ele corta a musculatura aqui, tá? Então, geralmente ela pode ser pra cá, ou pro meio, tá? Tem essas três localizações. Por que se faz? Antigamente se fazia muita episiotomia porque os médicos, eles acreditavam que era melhor cortar, né, num local específico do que rasgar em qualquer lugar. E principalmente para evitar a laceração de terceiro e quarto grau, né, para correr até o ânus. Hoje, as novas pesquisas mostram que o ideal é que não se faça uma episiotomia de forma rotineira. O que significa isso? Que façam todas as mulheres de maneira igual, porque nem todas vão precisar. E, na verdade, a minoria pode ser que precise. E isso é muito particular, porque pensa comigo, a episiotomia, então a gente tem a laceração de grau 1, pele e mucosa, laceração de grau 2, músculo, laceração de grau 3, esfíncter, e laceração de grau 4 é quando une a vagina e o ânus, certo? Lembra que eu falei, se a mulher tem um parto respeitoso,
e ela pratica massagem perineal no final da gestação, a maior chance que ela tem é de ter um períneo íntegro. Se ela não tiver um períneo íntegro, a maior chance que ela tem é de ter uma laceração de primeiro grau. E se ela não tiver uma laceração de primeiro grau, ela tem uma menor porcentagem de ter laceração de segundo grau. Ou seja, ela tem uma grande chance de ter períneo íntegro ou uma laceração de primeiro grau. A episiotomia, quando tem o corte, já corta toda a musculatura junto, então já é uma laceração de segundo grau direto. E a pergunta que eu te faço é: a gente vai evitar uma laceração fazendo outra? Qual sentido tem? Se eu tenho a maior chance de ter, se eu tenho esse parto respeitoso e pratico massagem perineal no final da gestação, eu tenho a maior chance de ter o meu períneo íntegro ou ter uma laceração de primeiro grau. Por que eu vou ter uma laceração de segundo grau direto? Faz sentido para você? Então, essa história de vamos fazer uma episiotomia para evitar uma laceração, será? Por que eu vou fazer uma laceração de grau 2 direto, sendo que eu tenho a maior chance de ter um períneo íntegro? E isso é muito importante você conversar com o seu obstetra e discutir com ele a respeito dessa indicação. Se realmente o seu caso precisa ou não de uma episiotomia. Se você vai ter um parto respeitoso e você pratica massagem perineal, você tem grandes chances de ter um períneo íntegro. E pensa comigo, você já pegou bife, né? Se você tentar rasgar o bife, é difícil? Você concorda comigo? Se você tentar rasgar o bife, é difícil. Porque o que o bife é? Músculo estriado esquelético da vaca ou do boi. Mesma constituição da nossa musculatura, então é difícil rasgar. Agora faz um corte e tenta rasgar o bife. Esse corte geralmente corre. Então, hoje os novos estudos vêm mostrando que é preciso muita atenção para ver realmente se essa mulher precisa ou não de episiotomia, porque a grande parte das mulheres podem ter os seus períneos íntegros ou numa laceração muito pequenininha e não vale a pena fazer uma lesão tão grande assim, sendo que ela tem grandes chances de ter um assoalho pélvico totalmente preservado. Tá certo? Então o meu vídeo é para você pensar um pouquinho a respeito disso e conversar com o seu obstetra, bate um papo com ele, fala para ele, fala o que o senhor acha ou a senhora acha, como que vai ser no meu caso, converse sobre isso, entenda para você poder ter autonomia de escolher o que você quer no seu corpo. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha e deixa o seu comentário que eu vou adorar. Um beijo e até a próxima!